nós queríamos renovar, nós tínhamos que dar atenção aos jovens. Então, consequentemente, eu, junto com a minha diretoria, criamos o Prêmio Revelação em Finanças. A grande homenageada como CFO do ano de 2022 é realmente uma honra. Eu fui presidente, talvez o que teve mais tempo na presidência, fiquei 9 anos. Fui eleito em 2003 e saí em 2011. Então, muitas realizações foram feitas com a colaboração da minha diretoria. Posso elencar alguns, talvez os mais importantes. Quando eu me candidatei a presidente, o IBEF ele era uma entidade muito conservadora. E a idade média dos associados era relativamente alta. Só para dizer, eu fui eleito presidente quando eu tinha 60 anos. Porém, eu decidi assumir essa incumbência com o objetivo de revitalizar a entidade. Então, eu compus a minha diretoria com o seguinte fato. Os diretores não poderiam ter sido diretores ou ocupado cargos de direção no passado, justamente para dar uma renovada. O único que ficou comigo, que foi meu vice-presidente, foi o Keiler Carvalho Rocha. Os demais nunca tinham sido dirigentes do IBEF. Visitei cada um na sua empresa, na Embraer, onde estava lá o Pizarro Manso e outros mais, e compus a minha diretoria dessa forma. Todos nós, pela primeira vez, estávamos dirigindo o IBEF. E aí nós tocamos com esse objetivo, inovação. Criamos uma série de situações que hoje, dada a diretoria competente dos mais jovens, continua com sucesso, o que nós criamos naquela época. Por exemplo, se nós queríamos renovar, nós tínhamos que dar atenção aos jovens. Então, consequentemente, eu, junto com a minha diretoria, criamos o Prêmio Revelação em Finanças. Idealizamos o prêmio, o Antônio Sérgio de Almeida, que era um dos meus diretores, fez o estatuto, visitamos várias entidades que já tinham os jovens como meta e montamos o nosso estatuto, que foi adaptado ao longo do tempo, mas é o estatuto original que é vigente até hoje. E fomos procurar um parceiro para patrocinar o evento. E aí me veio a ideia de buscar a KPMG. Na época, o David Bansi era o CEO da KPMG, telefonei para ele, levei o projeto e foi sucesso até hoje. A KPMG é a patrocinadora exclusiva do Prêmio Revelação em Finanças IBEF. E hoje, para minha satisfação, fui convidado, desde o ano passado, para fazer parte da banca examinadora dos trabalhos. Isso me deixou bastante feliz em voltar a ter contato com esses jovens. Outra situação inovadora, que foi decorrência do Prêmio Revelação, aqueles que mais se destacaram, tipo José Cláudio Securato, o Calado e o André, eu dei a incumbência para eles, que eram jovens egressos do Prêmio Revelação, de formar um projetinho para fazer o IBEF Jovem. Então, o IBEF Jovem é decorrência do Prêmio Revelação. Aqueles que se revelaram e me ajudaram a montar o IBEF Jovem. E o IBEF Jovem está aí até hoje, buscando perpetuar sempre a renovação da entidade. Nós criamos o IBEF Mulher,
Eu acredito que, na época, foi uma das entidades inovadoras que levaram as executivas financeiras para a nossa entidade. Naquela época, a Valéria Natal foi uma delas, a Luciane, sócia da Pricewaterhouse, foram outra. As duas lideraram a montagem do IBEF Mulher na nossa gestão. Então, o IBEF Mulher de hoje, e que o índice de presença das mulheres no IBEF hoje, nós estamos preocupados até porque está ficando maioria, né? Outro evento que nós fizemos durante esses 9 anos foi o sócio esportivo criado pelo Valdir Correia. Ele transcorria muito bem, era um sucesso, mas nós introduzimos uma inovação, foi os shows. Pela primeira vez, nós conseguimos patrocinadores de peso para trazer shows de gente grande, vamos dizer assim. Então, o primeiro sócio esportivo sob minha gestão, eu levei o Olodum e a Elba Ramalho. Nós estamos falando da época de 2007, 2008, que o Olodum estava estourando em termos de sucesso. E de lá, todo ano, nós levamos sempre artistas de renome. Foi uma inovação que nós fizemos também no sócio esportivo. Outra inovação foi a criação da diretoria vogal. Hoje temos cafés mensal ou bimensal que reúne os chamados diretores vogais, que são os CFOs e CEOs filiados ao IBEF, que vão a esse café para debater temas específicos. Foi criado na nossa época. Como criamos a diretoria vogal? Eu pedi o mailing list dos associados e fui vendo pelas empresas. Aquelas empresas mais representativas, eu via quem era o executivo e falei, esse vai ser um diretor vogal. E foi assim que nós criamos a diretoria vogal. Eu fiz 2 gestões como presidente da diretoria executiva, e na terceira gestão nós criamos o Conselho de Administração. Foi um avanço na governança corporativa do IBEF, e eu assumi a presidência do Conselho de Administração e fiquei mais 2 gestões como conselheiro de administração. Qual era o objetivo? O objetivo era criar o Conselho de Administração, levar aqueles que tinham mais idade de filiação do IBEF para o Conselho e ceder a diretoria executiva para os jovens. E foi isso que nós fizemos. Hoje já tem um mix, né, no Conselho de Administração, tem mais velhos, mais novos, mas na época a ideia original era essa, como dar espaço para os jovens dirigir a entidade. Foi através da criação do Conselho de Administração. Essa foi assim, vamos dizer, os 9 anos que eu fiquei no IBEF, acho que deu uma boa contribuição. O ponto alto, creio eu, do IBEF, sob o ponto de vista histórico, olhando para o passado, foi no lançamento do Plano Real, em 1994. Nós contribuímos bastante para a divulgação do Plano Real. Fizemos evento trazendo o ministro da Fazenda, ministro do Planejamento, para falar sobre o Plano Real na ocasião, explicar melhor, ou seja, levamos os autores do Plano Real para falar para a comunidade ibefiana. E fizemos cafés da manhã, encontros informais, buscando aqueles participantes, autores do Plano Real, para vir conversar com os nossos financeiros e os nossos financeiros irradiar esse conhecimento para dentro da sua empresa. Porque foi uma revolução o Plano Real, uma cultura nova, e o gestor financeiro, se não entendesse adequadamente a mudança que estava acontecendo, de 2.000 e poucos % de inflação, quando foi lançado, em março de 94, e em abril reduzir para 22%, acabou o overnight, acabou a receita financeira por aplicação de uma noite para outra. Então, a postura do gestor financeiro, a postura do CFO,
tinha que se alterar também, até a nível de visão de médio e longo prazo, revendo seus planos estratégicos, porque os planos estratégicos estavam montados para as empresas para se proteger de inflações hiperinflacionárias, a situação. Essa mudança também requeria a mudança de visão do diretor financeiro. E nós fizemos isso, nós trouxemos todos os autores do Plano Real para conversar conosco na ocasião. Eu acho que esse foi uma grande contribuição que o IBEF deu para a comunidade financeira. Hoje eu considero que o IBEF está indo muito bem. Tem uma diretoria dinâmica, tem um mix de jovens, executivos mais sêniores. Esse mix dá uma situação interessante para a nossa entidade. Eu não mexeria muito no rumo que ele está, porque é um rumo razoavelmente acelerado, sempre tem alguma inovação, os jovens são muito entusiastas, os eventos são bastante dinâmicos e com temas atuais, apropriados. Eu penso que é tocar com essa fórmula que está dando sucesso para a entidade.